Olá, amados alunos! Essa é a correção completa do PET 1 2021, semana 4, segundo ano, Física. Eu sou o professor TH e irei conduzir essa correção junto de vocês. Essa atividade está nas páginas 74 a 76 do PET 1. Amados, caso vocês queiram ver uma solução resumida, você pode acessar o nosso parceiro, canal Geografidades, ou clicar no link que aparecerá na descrição desse vídeo. Sem delongas. Almados, vamos falar aqui. Esse tete aqui, em especial, eu gosto muito. Né? A professora Liliane, se você veio do canal Geografidades, odeia astronomia. Odeia. Eu gosto. Pois é, eu gosto. Né? Para quem se interessar, tem alguma série que chama The Universe. Tem lá na Netflix a segunda temporada. Netflix não consegue as trocentas temporadas que tem esse negócio. Aí eles ficam colocando parceladamente. Triste, triste. Mas muito, muito legal. Eu, particularmente, gostei muito. Então, vamos lá. Aqui nós temos que encontrar o item incorreto. Item incorreto. Primeiro ponto. Aristóteles imaginou um modelo geocêntrico perfeito. Aristóteles sempre colocou a razão, colocou o homem, entende? No centro de tudo. O filósofo grego Aristóteles, cujo professor foi Platão, foi discípulo. Naquela época, tinha muitos discípulos. Hoje não, né? Hoje ninguém tá nem aí para nada. Discípulos é complicado. Os chineses antigamente, o pai ainda passa ainda, né? Os japoneses, o pai pro filho, alguns conhecimentos e tudo, mas, antigamente para você forjar espadas no Japão, tinha um discípulo e normalmente era o filho. O filho aprendia o ofício do pai. Hoje, não tá assim não. Enfim, Aristóteles imaginou um modelo geocêntrico. Beleza. O que é o modelo geocêntrico? O modelo geocêntrico, a Terra, o planeta azul que eu estou deixando de vermelho, está no centro de tudo. Curiosamente, a Lua fica mais perto, depois vem Mercúrio, depois Vênus e depois, por último, vem o Sol. Acho engraçado, né? A Lua até que o camarada pensa, a Lua pode estar mais perto, né? Pensa assim, né? A Lua está mais perto. Mas o que levou os camaradas a achar que o bitelo do Sol, entende, está mais longe do que Mercúrio e Vênus? Mercúrio, né? É como se diz, Deus da guerra, né? Mars. Perdão, Deus da guerra é Marte. Aliás, fiz confusão. Esse negócio aí de mitologia grega é complicado. Eu faço confusão toda hora. Enfim, aí depois, vamos continuar a frase. No qual os movimentos que ocorriam na Terra, ou seja, o movimento de rotação, que ele está aqui dizendo, pelo menos é o que eu entendi, eram diferentes do que ocorriam nos céus. Quais eram o movimento do céu? Seria o movimento de translação. Os movimentos de translação. Movimentos que os céus faziam de translação. Região da esfera da Lua para cima, ou seja, esses movimentos aqui que fazem, ó, da Lua para cima. A Lua está aqui. Ok, então, professor, mas isso está errado. Não, mas na cabeça de Aristóteles estava certo. Ele morreu achando que era desse jeito. Professor, as pessoas morriam errado, morriam. A gente vai morrer também achando um tanto de coisa. O Covid aí que eu diga. A gente achava tanta coisa sobre o vírus, acabamos descobrindo tanta coisa. Enfim. A ignorância diz, não sei, um sábio falou que, acho que foi Einstein, né? Ele falava que a ignorância humana não tem limites. O grego Arquimedes, gente, Arquimedes foi um dos maiores inventores que a humanidade teve, sabe? Depois eu vou contar, depois de acabar isso aqui. Foi o primeiro a formular a teoria heliocêntrica. Amados, ele não foi o primeiro. Os escritos dele foram os primeiros a serem vistos. Porque esse cara aqui. Porque assim, gente.
Não basta mostrarmos que a gente sabe para as pessoas. A gente tem que documentar isso. Por exemplo, se eu for lá, né, no LinkedIn de uma pessoa que está com 500 milhões de coisas lá no LinkedIn. Inclusive, né, nós temos, né, o Lattes, né? Quando você vê um Lattes enorme, aí você pensa, nossa, esse cara é foda. Às vezes ele é um picareta, mas ele é foda, ele tem um tanto de coisa. Aí você vê um cara que tem um Lattes, sei lá, de 10 linhas. Esse cara aqui sabe nada. Por quê? Porque o cara que documenta dá impressão pra gente que manja mais. Entende? Às vezes ele é o falastrão. Entende? Ele é o falastrão. Ele fala demais e faz de menos. E o outro fala de menos e faz mais. Só que as pessoas preferem um cara que mostra. Então a gente tem que documentar. O que aconteceu? Esse cara aqui. Opa, pulei aqui. Esse Aristarco de Samos, ele não documentou quase nada. Sabe? Quem documentou muita coisa das invenções dele foi Arquimedes. Então, né, Arquimedes, no primeiro momento que falava isso, mas foram pesquisar, né, nos escritos, alguma coisa que tinha no Aristarco de Samos e ele que formulou a teoria heliocêntrica. Quando foi isso? Almados. Isso foi lá, o Aristarco de Samos, ele viveu na mesma época quase do Aristóteles. Ele queria, né, falar, ó, Aristóteles, não dá certo não. É sempre assim, né? Tem um cara que fala uma coisa e tem um outro cara que fala o oposto. A vida é assim. Qualquer lugar é assim. Né? Vamos lá, na Revolução. Eu tô pegando exemplos, gente, históricos, para não. Né, exemplos recentes a gente entra em problemas. Né? De natureza política, eu acho. Achar é complicado, porque todo mundo acha todo mundo, mas poucas pessoas se embasam. Vou dar um exemplo, né? Tinha um Lenin lá, né, da Revolução Russa, né? Ele pensava uma coisa o que era socialismo, né, comunismo, blá blá blá. Aí tinha o Trotsky, esqueci. Ele pensava uma coisa. Chegou o Stalin, ó, pá. Diz que o Trotsky era o cara que falava mais, aparecia mais com Lenin, mas quem acabou ganhando? Stalin. Stalin. Você entendeu? Que tudo tem opostos, né? Todo mundo tem opostos. Então, é mais ou menos assim. Tem um cara que vai querer te falar que você está totalmente errado. Tem outros que vão te seguir. Então depende do poder de convencimento e de o quê? Resultados. Resultados. Então, Arquimedes foi um cara muito inteligente. Ele descobriu como diferenciar, né, ouro dos tolos de ouro mesmo, ouro. E o ouro dos tolos ele tem um problema de densidade, enquanto o ouro dos tolos ele é menos denso. Dizem, não sei, que a Eureka, o rei propôs para ele o desafio, falar assim, saber se a coroa dele era de ouro ou não. E aí? E aí que ele ficou lá pensando, né, como ele ia resolver esse problema. Porque na época, né, hoje ninguém pensa em resolver problema, ver série, ver YouTube, mas problema isso é trabalho, não quer não. Na época isso era uma parte legal para ele. Ele pensou lá e tal, ficou lá matutando com os botões dele, ficou lá pensando. Dizem que no meio do banho ele descobriu, né, pensou no negócio da densidade. Pera aí, o ouro dos tolos é menos denso e tal. É só eu pegar a coroa e jogar água. Né, jogar lá dentro d'água. Saber ver se ela deslocar mais ou menos. Entende? Vai depender da densidade e tal. Aí ficou pensando nisso. Diferença de densidade, né, de peso, né? Ver qual que é. Fazer uma igual de ouro, né? E de ouro mesmo. E ver qual que estava mais pesada, né? Pesada, entre aspas, né? Qual era mais densa. E ele, quando ele descobriu isso, ele tá no meio do banho, ele saiu correndo do banho para contar pro rei isso. Entendeu? Ele era meio doido, né? Doido. Ele correu lá, aí começou a gritar, Eureka, Eureka. Aí caiu. Tem um caso engraçado de Eureka. Esse aqui é para menores. Esse aqui eu não posso contar aqui no canal, não, senão o YouTube vai tirar do ar. Né? Eu tive um professor que fez um negócio engraçado desse jeito, mas ignore. Aí, Arquimedes fez muita coisa,
né, ele falava o seguinte, ele foi um cara que falou muito de alavanca. Ele falou que é só arrumar um ponto fixo, né, para colocar a alavanca que ele dá, ele move a Terra, ele moveria a Terra. Enfim, então temos a teoria aqui, né, heliocêntrica, que o Sol está aqui e a Terra gira em torno dele. Não foi Arquimedes. Continuando, o geômetra. Geômetra é a pessoa que estuda geometria, tá? Se você quiser. Ah, então ele é matemático, é um matemático especializado em geometria. Ele fez um teorema lá, né, dos quadriláteros, né, o Ptolomeu. Ele propôs em seu livro A Magesta um sistema geocêntrico. Geocêntrico, ou seja, a Terra no centro de tudo. E geoestático para o universo. Inclusive, se você pesquisar a palavra geoestática Ptolomeu, você vai ver modelo Arquimedes Ptolomeu. Arquimedes não, perdão. Arquimedes não, estornam. Aristóteles, tudo começa com A, né? Aristóteles Ptolomeu. Você vai ver isso. Aí aqui ele colocou algumas, né, órbitas aqui, né? Você vê lá a Lua, aquela é esse negócio aqui. Essa órbita aqui, mas só que ele desenhou assim, entende? É, Lua, né, Mercúrio, Vênus, Sol, Marte, Júpiter, Saturno, né, e Urano. Só esses planetas que eles conheciam. Eles não conheciam Netuno nem Plutão, não. Plutão deixou de ser planeta, né? Virou planeta não. Então, sim, ele fez isso lá no coisinha dele. Curiosamente, né? Depois eu vou contar. Depois da letra E eu vou contar. Aqui nós temos que Galileu defendeu o sistema heliocêntrico de Copérnico. E aí? Galileu Galilei, né? Não sei se você sabe, mas Isaac Newton baseou muito do que ele sabe. A primeira lei de Newton pode-se dizer que é a primeira lei de Galileu. Galileu foi muito perseguido, sabe por quem? Pela Igreja Católica. Essa igreja que conhecemos hoje, né, e tal, ela matou muita gente. Quem conhece isso, entende? Quem conhece esse histórico, ah, mas a Igreja Católica promove a fé. Fih, eu não vou entrar em assunto de religião, mas terrível, terrível. Enfim, Galileu defendeu, né, o sistema heliocêntrico de Nicolau Copérnico. Copérnico. Copérnico ele desenvolveu muitas ideias para o quê? Para o modelo heliocêntrico. O Ptolomeu, ele, o que aconteceu com ele, né? Ele propôs o modelo geocêntrico, ficou aceito desde o século II depois de Cristo. O de Aristóteles, né, foi 3, 4 antes de Cristo. Ok? 3, 4 antes de Cristo. Junto lá do Samos, né? Qual que é o nome dele? Aristarco de Samos. Foi mais ou menos ali. E aí depois, né, tava crescendo, né, essas começando a querer virar a Idade Média, né? Aí o homem, né, na frente de tudo, né, conhecimento antes era de achismo e não de científico. Aí ficou 14 séculos quase 14 séculos com essa ideia de modelo geocêntrico. Aí chegou Nicolau Copérnico, né, falou, ah, não, isso trem tá errado. Fez algumas observações e tal. E aí, né, aí começou a ter o renascentismo, né, foi nesse século aí, inclusive. Né, final do século XV, começo do século, né, final do século, perdão, entre o século XV e o século XVII a ciência mudou muito. Veio o renascentismo, né, enfim, acabou a idade das trevas, igual muitos chamavam. E aí teve o Nicolau Copérnico. O Nicolau Copérnico, né, ele faz algumas observações e Galileu foi o último dos caras que observou o céu assim, que historicamente, óbvio que tem desde sempre tem gente observando os céus. Só que terminou essa discussão de heliocêntrico com o Galileu. Ele fez uma luneta 3 vezes mais potente do que o inventor da luneta, que é um esquema de lente convergente com divergente, certo? Mais poderosa. Esse cara aqui lançou a luneta dele em 1608. 18 meses depois, né? 18 meses depois, o Galileu criou uma lente que observou os céus, né? Muito bem. Né? Ela era o quê? 3 vezes mais potente. Por fim, nós temos as leis de Kepler. Kepler foi um aluno, discípulo de quem? De Tycho Brahe. Não sei se fala assim. Né?
Se vocês notarem, entende, as nacionalidades aqui, olha só, alemão, Kepler, dinamarquês, Tycho Brahe, polonês, Copérnico. Observa que as pessoas antigamente quando eu falo, há uns 500 anos, a ciência era muito difusa. Não tinham centros de estudo muito assim. Então o conhecimento era muito difuso. Na matemática, o conhecimento então era bagunçadíssimo, né? Bagunçadíssimo. Apenas no século XIX que ela foi, né, unificada, né? Foi unificada por um cara que o nome dele é Cauchy. Cauchy. Caute, né? Cauchy, eu acho que é Cauchy que fala. O professor meu falava Cauchy, Cauchy. Então, tem um teorema, tem importantes teoremas matemáticos. Esse cara unificou a matemática. A matemática era toda bagunçada. Entende? Toda bagunçada. Ah, tinha o estudo de integrais, lá de Leibniz, teve outro lá do Newton. Era um trem bagunçadíssimo. Ah, teve os Lagrange. Ah, teve muita gente foda na matemática. Só que, como se diz, tava tudo bagunçado. Aí esse cara lá no século XIX juntou tudo. Monstro. Ele, Gauss, né? Gauss também. Gauss é um pouco anterior a ele. Outro monstro da matemática. O que aconteceu? Kepler, né, ele foi discípulo, né, de Tycho Brahe e propôs três leis de Kepler sobre, né, o movimento dos astros. E vou te dizer, meu amigo, ficou. Ficou, meu amigo. Ficou e estudamos isso até hoje. Até hoje. Ok? Então essa alternativa também está correta. Então nosso gabarito B de brontossauro. Aqui ele pede para quê? Para nós falarmos, entende? Desse negócio aqui. Desse negócio aqui. Ele fala que esse arco aqui, nessa distância daqui até aqui, é a mesma daqui. E pergunta sobre o tempo. Né? Temos um tempo aqui, TBA, e nós temos aqui um tempo CD. Amados, a segunda lei de Kepler, ela fala o seguinte, que intervalos de tempos iguais, quando ΔT1 igual a ΔT2, quer dizer que ele varre áreas iguais, ou seja, essa área A1, ela é o quê? Igual a essa área A2. Então, vamos fazer esse traço aqui só para você ver. Só para você ver. E tem que pegar o centro, né, do Sol. Ok? A gente tem essa área aqui. Opa, não ficou bom não, né? Vamos colorir de outra cor aqui. Vamos colorir de outra cor. Azul acho que fica bom. Azul. Tudo bem, é do Cruzeiro, né? O Cruzeiro está enfrentando dificuldades. Coitado. Sorte a minha que eu não sou cruzeirense. Senão estaria muito triste. Já sei, vocês vão comentar aí nos status de Cruzeiro e Atlético, eu já não estou dando a mínima mais para futebol. Quem dera. Foi-se o tempo. E agora, vamos fazer um segmento aqui. Um outro segmento. Vou colocar de preto agora. Olha só essa área aqui. Almados, qual área que você acha que é maior? Vou colorir aqui de verde. Verde, seleção. Ah, Brasil tem verde, é. Brasil tem verde. Que adianta ter verde se não sabe utilizar? Fica aí desmatando, fazendo os trem aí tudo ilegalizado. Professor, sim, a gente precisa de madeira para construir as coisas e tal, mas tem um tal de desenvolvimento sustentável. Professor, você é ambientalista? Não, não sou, mas eu acho que existem formas de utilizar a cabeça melhor do que, né, do que isso aí que nós estamos fazendo. E aí, qual área que você acha que é maior? Essa de verde ou de vermelho? Gente, é lógico que a de verde é maior do que aqui. Olha o tamanho desse negócio, entende? Começa lá longe. Então, o que a gente pode dizer? Se as áreas fossem idênticas, repare que compara essa figura com essa daqui. Essa área aqui, ah, professor, mas essa aqui tá mais gordinha. Sim, mas essa aqui é mais comprida. E aí, essas áreas são iguais. Uma é gordinha, pequenininha, né, assim, mas ela é mais assim, e a outra é desse tamanho, mas ela é fininha. Então são áreas iguais, né? Nós temos aqui que A1 igual a A2. Aqui não. Aqui nós temos que essa área, vou chamar essa área aqui de a linha, duas linhas,
essa área aqui de A', A', ela é o quê? Menor que A duas linhas. Se ela é menor, o tempo, né, de A', ou tempo CD, ele é menor que o tempo o quê? BA. Óbvio, o quê? Varreu uma maior área, então quer dizer que o tempo que o planeta percorreu, entende? É o quê? Maior. Óbvio, mas isso aí, bicho, a gente costuma dizer que quando, né, a explicação de professor de física é que quando o planeta chega aqui, ele dá uma acelerada, correto? Ele anda isso aqui, ó. Vou até falar na outra figura. Ele anda mais. Por quê? Ele tem que andar mais aqui, tem que andar mais o arco, ele acelera por efeitos gravitacionais e tudo, ele acelera e tem um arco menor. Esse aqui, como ele está longe, não tem muita gravidade, ele não acelera. Ele anda menos. Por quê? Porque a área que varre aqui, entende? A área que é varrida aqui, ela é o quê? Pequena. Ela parece ser pequena, mas ela é grande, porque o que acontece? Ela é extensa. Ela é extensa, em grande tamanho, mas na deslocamento do planeta, nesse deslocamento aqui, né, ele é pequeno. Você está entendendo? Esse deslocamento aqui é grande, mas esse deslocamento aqui, ó, isso daqui que ele anda, é pequeno. Por quê? Obviamente, porque senão eu vou ter uma área muito grande. É o que aconteceu aqui, olha só. Se tiver o mesmo deslocamento, não dá. Essa área é muito maior, então precisa de um tempo maior. Deixo aqui uma sugestão de resposta para vocês. Tá bom? Dá um pause aí no vídeo. Né? Essa resposta aí de 4 linhas que eu deixei para você é para resumir tudo que eu falei. Tá bom? Continuando. Agora vamos falar da lei de gravitação universal. Antes de começar a fazer as coisinhas aqui, eu vou falar que a força de atração entre corpos é o quê? G, que é uma constante de gravitação universal, dado por valor 6,67 vezes 10 elevado a menos 11 Newton vezes metro ao quadrado dividido por quilograma ao quadrado. Essa é a unidade dela. Horrível, eu sei, mas é assim. G é mão, eminho sobre R ao quadrado. Aí o que acontece? Diga qual seria o valor dessa força. Ele falou que tem atração entre o Sol e a Terra disso aqui. Ele falou para, supondo variações de massa e de distância, quanto que seria a força. Então tá bom. Primeiro ponto. Força padrão nossa é o que? GMM, sendo M é mão a massa do Sol, M a massa da Terra, dividido pela distância ou raio, né? Porque a Terra gira lá mais ou menos no raio médio, R ao quadrado. Beleza? Aí, essa é a nossa força normal. Se a massa da Terra fosse 3 vezes maior, então vamos colocar aqui agora de amarelindo. F igual a G vezes M vezes a massa da Terra. Ele falou que é o que? Ela é 3 vezes maior. Dividido por... Falou que teve mudanças de raio, essas coisas? Não. Amado, olhe isso daqui. Isso daqui, amado. Isso daqui é o quê? Isso daqui é a nossa força inicial. Essa é a nossa força inicial. Isso é isso. E quanto que vale isso? Isso vale, pelo enunciado, 4 vezes 10 elevado a 22 newtons. Então, a nossa força igual que 4 vezes 10 elevado a 22 vezes 3. Então, nossa força igual a 12 vezes 10 elevado a 22, ou, em potência de 10, 1,2 vezes 10 elevado a 23 newtons. Então, você vai colocar 4 vezes 10... 4 não, né? Aqui é 1,2. Resposta final. Deixar aqui de lilás, roxo, não sei que cor é essa. 1,2 vezes 10 elevado a 23 newtons. Ok. Achei que ia gastar mais espaço, acabei... Não, deixei não. Então tá bom. Então não vamos imprensar. Agora que vocês entenderam o esquema, nós faremos. Sabemos que a massa do Sol fosse 2 vezes menor. Então,
massa do Sol 2 vezes menor. Então, a nossa nova força de atração, aqui eu chamei de... Não chamei, eu chamei de F 2 vezes. Perdão, vou colocar F', tá bom? F', 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 F'. Aqui é o que? A nossa força F inicial vale 4 vezes 10 elevado a 22. Igual a Gmm sobre R ao quadrado. A nossa força F 2', vou colocar aqui de verde agora. F 2' é igual a G vezes M, vou escrever assim, M sobre 2 vezes. Vezes o quê? Vezes a massa da Terra, dividido por R ao quadrado. Fazendo esse passo aqui, olha só, você vai encontrar o quê? Que G, M dividido por 2R ao quadrado. Poxa, mas isso daqui é o quê? É 4 vezes 10 elevado a 22. A 22. E aí? É só pegar isso aí e dividir por 2. Então, nossa F 2', igual a quanto? 4 vezes 10 elevado a 22 dividido por 2. F 2' igual a 2 vezes 10 elevado a 22 newtons. É isso que você vai colocar aqui. 2 vezes 10 elevado a 22 newtons. Continuando. Aqui vamos fazer de branco. Vamos lá. A distância entre a Terra e o Sol é 2 vezes maior. Então, a nossa nova distância é o que? F3' é igual ao que? M dividido por 2R ao quadrado. E aí? F3' igual a M dividido por 4R ao quadrado. Olha só, não vou colorir, tá? Vou só circular. Olha só esse sujeito. Esse sujeito é 4 vezes 10 a 22. Então, quanto que é, então, nosso F 3'? F 3' igual a 4 vezes 10 elevado a 22 dividido por 4. F 3' igual a 1 vezes 10 elevado a 22 newtons. Aí você escreve aqui de rirás. 1 vezes 10 elevado a 22 newtons. Continuando. Acabou? Gente, acabou. Acabou. Achei que tinha F4'. Vou conferir no PET. Amados, vou conferir no PET. Me dê uma pausa aí que eu acho que tinha mais. Vou conferir. Um momento. Amados, estamos de volta. Não tinha. Realmente, não tinha. Não tinha. Eu achei que tinha, mas não tinha. Triste. É porque eu acho que a próxima questão que tem outras contas para fazer, eu achei que tinha. Continuando, amados. Ache a alternativa correta. Cuidado com esse correto e incorreta, viu? Primeira alternativa. Está errada. Por quê? Porque a constante de gravitação universal, que é G, ela é 6,67 vezes 10 elevado a menos 11 Newton vezes metro ao quadrado dividido por quilograma ao quadrado. O que acontece com ela? Ela é constante. Uma constante é uma constante, gente. Não muda. Não muda, meu amado. Amado, não muda. Por que não muda? Gente, porque é uma constante. A pessoa tem velocidade constante. Não muda. Ah, mas não pode mudar uma moto. Pode, mas uma constante em si, na ciência, ela não muda o valor dela. Ela pode ser ajustada, mas ela não muda. A velocidade da luz no vácuo é 3 vezes 10, é aproximadamente 3 vezes 10 oitava metros por segundo. Pronto. 2,99, arredondando a 3 vezes 10 oitava. Para facilitar nossas contas aqui. Claro que para cálculos mais complexos temos que utilizar o valor mais próximo, mas
É uma constante. Constante. Não muda. Ele fala que constante vai ficar distinguindo. Então, para que eu tenho uma constante se ela muda de valor toda hora? Se eu quisesse um valor com uma gravitação, era só colocar uma g variável, igual a massa. Massa da Terra muda tudo. Então tá errado. Continuando. A força de atração gravitacional entre dois corpos quaisquer é inversamente proporcional ao quê? Ó? A distância? Não, gente. Não. O que acontece? A força é Gmm dividido por quê? R. Se eu escrever a fórmula assim, tá correto? Não. Ela tá errada, porque faltou o quê? Faltou esse sujeito aqui. Faltou o quadrado. Se faltou uma coisa, tá errado. Tá errado. Entendeu? Se faltou alguma coisa, tá errado. Não tem como. Por quê? Gente, é ao quadrado. Se eu escrevesse desse jeito, eu ia ter distorções imensas para começar dos nossos satélites. Nossos satélites teriam uma distorção grotesca. Acredite. Continuando. Letra C. Se a distância entre dois corpos for triplicada, a força de gravitação será 9 vezes. Professor, tá certo. Por quê? Porque você coloca de amarelo. Tá mesmo, mas vamos ver por quê. Olha só. G M M dividido por R ao quadrado. Nossa força inicial. A nossa força F' vai ser o quê? G M M dividido por quê? 3R ao quadrado. Eu vou colocar um R ao quadrado agora? Não. Elevo tudo ao quadrado. Então, nossa força linha, ela é o quê? GMM dividido pelo quê? 9R ao quadrado. Poxa, mas espera aí. Quanto que vale isso daqui? Isso daqui, amado aluno. Amado, almado, armado com conhecimento. Isso daqui vale a nossa força inicial. Então, a gente pode falar que F' igual a nossa força inicial sobre 9. Tá correto. Perfeito. Perfeito. Continuando. A única forma de reduzir a atração entre dois corpos é alterando a distância entre eles. Gente, o primeiro exercício que a gente fez. Primeiro ponto. Força igual a GMM dividido por R ao quadrado. Gente, lá no primeiro exercício, eu diminuí a força como? Alterando o que? A massa. Se eu diminuir a massa, o que acontece com a força? Diminui também. Se eu aumentar a distância, o que acontece? Diminui a força. Se eu diminuir a outra massa, também. Então, diminuindo as massas, eu também altero a força de gravitação entre eles. Professor, mas não é tão fácil dividir. Não, realmente não é tão não. Mas lembre-se o seguinte, que a Terra, por exemplo, é um planeta rochoso. A gente não tem muita perda de massa. Todo acréscimo ou decréscimo de massa que nós temos é derivado que o cometa que chega aqui e bate, né? Ou cometa, né? Asteroide, seres no espaço, né? ETs, professor, não sei. Até hoje não vi não. Se você vê um ET, me conta. Ou então, lembrando que o Sol tem perdas de massa. O Sol está irradiando energia através de fusão nuclear. Então, ele vai perder a massa dele. Acredite, com o tempo ele vai perder massa. Então, o que vai acontecer com a atração gravitacional? Vai diminuir. Você está entendendo que uma forma é reduzir, aumentar a distância? Uma das formas é eu alterar as massas também é a outra forma. Então, não é a única, é uma. Continuando, letra D. Olha, eu não vou nem fazer a conta que a gente já fez. É 9 vezes, lá da letra C. Essa alternativa, ela contrapõe a letra C. Então, o nosso gabarito é C de Cincinnati. C de Cincinnati. Um satélite artificial encontra-se em equilíbrio em uma órbita circular em torno da Terra. Dobrando-se a massa desse satélite, é esperado que o raio R da sua órbita. Amados, o que acontece? O raio e o tempo, né, o período que ele dá uma voltinha, né, em torno, né, de um corpo que tenha massa, o que acontece? É uma constante.
A constante, ela é o quê? Vai depender do tempo ao quadrado e do raio ao cubo. Então, o que vai acontecer com esse danadinho? Esse danadinho vai permanecer inalterado. Se fosse assim, imagina um satélite da década de 70 e 80, ele é colocado em uma órbita geoestacionária. O que é uma órbita geoestacionária? Uma órbita que é exatamente o que? 24 horas, que é o tempo que a Terra roda em cima de si mesma. Esse satélite é importante para quê? Para que não tenha desvios, sabe? É um importante satélite para quê? O satélite acompanha o mesmo ponto da Terra. Ele fica girando com a Terra bonitinho. É importante esse satélite, porque ele é geoestacionário, ele permanece o quê? Na mesma posição da Terra. Eu tenho aqui a Terra. Aí, por exemplo, a Terra está aqui. Esse ponto aqui, sei lá, é os Estados Unidos. Aí ele gira, a Terra gira. Aí os Estados Unidos está aqui. Onde que ele está? Ele está aqui também. É um importante, isso é importante. Muito importante isso aí. Sabe? Você manter, entende? A mesma face do satélite apontada para o mesmo lugar. Entendeu? Imagina esse satélite lá da década de 70. Ele tinha, sei lá, uma tonelada. Tô exagerando. Devia ter uns 200 quilos. Entende? Hoje o satélite tem 40, porque o mesmo de 200 hoje faz com 40 com eletrônica. E aí? E aí que eu, só porque eu tenho uma massa menor, entendeu? 5 vezes menor, meu raio vai alterar. Gente, a massa não é uma grandeza relevante nesse caso. A massa de quem? Do satélite, da massa da Terra é. Vamos demonstrar isso. Professor, você vai demonstrar isso? Claro. Por que não? Vamos demonstrar isso. O que acontece? Primeiro ponto. Qual que é a única força que está atuando sobre esse indivíduo que está fazendo uma órbita circular? É a força de gravitação universal, a gravidade. Então o que acontece? A força que está atuando sobre ele, né, desprezando outras forças, é o que? A força de gravitação, que é Gmm dividido por quem? Por R ao quadrado. Beleza? Só que ele faz uma órbita circular, não faz? Se ele faz uma órbita circular, nós temos o quê? Uma resultante centrípeta, ou o pessoal chama de força centrípeta, como se fosse uma força. Eu chamo de resultante centrípeta. Se eu escrever um livro, eu vou chamar ela de resultante centrípeta. Não vou colocar força centrípeta, porque parece que é uma outra força diferente das outras. Na realidade, ela é só uma resultante. Uma resultante que aponta para onde? Para o centro. Por isso que ela chama resultante centrípeta, que é apontada para o centro. Como que se calcula isso? Massa do indivíduo vezes a velocidade dele dividido por 2. Não, por 2 energia cinética. Esse aqui é por R. Por R. Poxa, mas espera aí. A resultante é essa. E a única força que atua é essa, então o que eu faço? Força gravitacional sobre o corpo igual a resultante centrípeta. Ok? E aí? E aí? Opa! Deixei aqui um espaço. Nossa, como é que eu vou fazer a demonstração nesse espaço aqui em volta? Perdão, amados. Eu achei que eu tinha deixado espaço, mas dá para fazer a demonstração nesse espacinho. Vou deixar aqui. Então vamos lá. mv ao quadrado sobre r igual a gmm dividido pelo quê? Dividido por r ao quadrado. Beleza? Tudo bem até aí? E aí? E aí que nós cortamos as massas. Ok? Nós cortamos as massas. Cortamos o quê? Esse cara, eu vou fazer a conta aqui para vocês verem. V ao quadrado vezes R ao quadrado igual ao que? GMR. Esse cara, se eu mandar dividindo, o que vai acontecer? Eu posso cortar o quadrado dele. Eu vou ficar o quê? V ao quadrado vezes R igual a G vezes M. Professor, mas eu não estou vendo o tempo aqui. Então vamos achar o tempo. A velocidade é o quê? A velocidade que ele percorre aqui é uma órbita circular
É o que? A distância sobre o tempo. Quem que é a distância? É o raio da Terra, é o que? É o 2πr. É a circunferência da Terra. 2π, o que? R. Dividido por quem? Dividido pelo tempo. Dividido pelo tempo. Nós estamos dividindo isso aqui pelo tempo. Que ele demora, é o período. Quanto que vale isso ao quadrado? Vamos achar isso aqui ao quadrado, que aqui está ao quadrado. Igual a quanto? 4π ao quadrado vezes r ao quadrado sobre o tempo ao quadrado. Aí você fala, tá, vamos pegar esse sujeito aqui, e vamos substituir isso daqui. Então vamos lá. Primeiro ponto. O primeiro ponto é o seguinte, 4π ao quadrado, vou passar aqui mais um, né, tracinho, 4π ao quadrado vezes r ao quadrado vezes r dividido por quem? Por tempo ao quadrado. Esse aqui que estava lá, ó. Igual que a g vezes m. M é quem? A massa da Terra. E m que a gente cortou lá no começo, que está aqui cortado, é o que? A massa do satélite. Então vamos lá. Então 4π ao quadrado, r ao quadrado vezes r ao quadrado dá o quê? R ao cubo. R ao cubo vezes, dividido pelo quê? Pelo tempo ao quadrado vezes 4π ao quadrado igual a gm. Tá. Vou fazer o seguinte, vou mandar esse 4π ao quadrado dividindo. Então, né, siga a seta. Siga a seta. Olha só. R ao cubo dividido por t ao quadrado igual a gm dividido por 4π ao quadrado. Professor, mas está ao contrário, é t ao quadrado sobre r ao cubo. Gente, é só inverter os negócios. Então, a gente viu que t ao quadrado dividido por r ao cubo igual a g vezes a massa dividido pelo quê? Dividido por 4... Perdão, tem que inverter aqui também. Amados, perdão. Tem que inverter aqui também. Então, vamos inverter. 4π ao quadrado dividido por gm. Isso daqui para os satélites. Professor, você está falando que os planetas em relação ao Sol são satélites? De certa forma, sim. De certa forma, sim. O que acontece? Isso aqui é o G. Gm em relação ao quê? Ao centro de referência. A massa, no caso, entende? A massa de quem? Da Terra. A massa da Terra varia? Até onde a gente saiba, não. G varia? Não, é constante. Pi varia? Não. Então isso é igual ao quê? Uma constante. Obviamente a constante da Terra, o satélite que roda em cima da Terra, é diferente da constante do quê? Do Sol. Do Sol. Aí você fala assim, por quê? Porque a massa do Sol, os planetas têm uma órbita em cima do Sol. Qual a massa que a gente vai pegar? Do Sol. As massas dos satélites ou de quem está girando não importa. Importa a massa de quem? A massa do cara lá do centro, que está lá paradão, mandando todo mundo rodar em torno dele. Devido ao quê? A efeitos gravitacionais. Pi é constante. 4 é uma constante. Por que é uma constante? É 4. Só isso. 4 é 4 a vida toda. Pi também é uma constante. É 3,14159, mais algumas casas. Se π é uma constante, π ao quadrado também é uma constante? Também. G é 6,67 vezes 10 elevado a menos 11 Newton vezes metro ao quadrado dividido por quilograma ao quadrado. É uma constante? É. A massa para cada sistema planetário também é uma constante. Então, temos, né, que isso é uma constante. Então, não depende da massa de quem? Não depende da massa de quem? Desse satélite. A órbita permanecerá o quê? Inalterada. Inalterada. Não acontece nada com a órbita em questão. Entendido? Mas se a massa da Terra alterar, obviamente a órbita também vai alterar. E não tem como. Alterou um, vai alterar outro. Vai alterar a massa, altera os tempos, né? E tudo. Tem que ver como é que isso se enquadra.
Amados, foi isso. Muito obrigado pela presença de todos vocês aqui no canal. Não se esqueça de se inscrever, destruir o botão de like, clicar no sininho de notificação para você ficar antenado sobre as atualizações aqui do canal, né? Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Deixa mesmo, né? Eu respondo todos os comentários, por enquanto. Né? Enquanto o canal ainda continua um pouco menor, beleza. Mas se o canal crescer demais, vai ficar difícil responder todo mundo. Assim espero, né? Aí a gente quer dizer que vocês estão gostando mais do conteúdo. Amados, é isso. Até a próxima aula, que é no próximo PET. Ou não sei, né? Não sei se vocês vão ver a correção ainda de matemática, de química. Então, não sei. Mas se vocês verem, até lá. Até a próxima, amados. Abraços e bons estudos!